Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 2, Ensinos Diretos de Jesus, roteiro 7, o Mandamento Maior. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre o momento em que Jesus é desafiado por um doutor da lei que o questiona sobre qual seria o maior mandamento. E então, Jesus dá uma lição clara sobre a lei de amor. Tópico 1. Texto evangélico. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 29. O cristianismo é uma doutrina que se assenta em dois fundamentos: amor a Deus e ao próximo. Esses dois mandamentos retratam uma síntese dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o Pai e Criador de todos os seres e de todas as coisas existentes no universo, que devemos adorá-lo em espírito e verdade, não por manifestações de culto externo. Amar o próximo como a si mesmo define as normas de relações humanas, cujo fundamento é a lei de amor. O ensinamento que Jesus veio nos trazer, ele encontra a base também nos mandamentos trazidos por Moisés. A questão é que Jesus ele vem apresentar a lei de amor. E temos então que o amor a Deus e o amor ao próximo, eles devem estar presentes na conduta e comportamentos do homem. E é sobre isso que Jesus questiona, ao ser questionado, melhor dizendo, pelo doutor da lei, ele faz com que o próprio doutor da lei reflita sobre o amor, que esse seria a base de todo o relacionamento humano e de todo o caminho que leva até Deus. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vemos aqui um conhecedor da lei de Moisés procurando Cristo para testá-lo. Não foram poucos os momentos em que o mestre foi assediado pelas forças contrárias à sua mensagem, sobretudo porque o Evangelho renovava e ampliava os ensinos da Torá. Jesus, porém, não se afasta e estabelece significativo diálogo com o religioso, aproveitando a feliz oportunidade de esclarecê-lo. Este versículo registra um encontro da lei antiga com o amor. Vemos ainda hoje que as pessoas que mais resistem aos propósitos do bem são os letrados, as autoridades ou sábios do mundo, altamente intelectualizados, mas quase sempre são baldos de entendimento espiritual. Grande número revela interesse pelo processo de renovação espiritual, mas exigem sinais do céu, na forma de acontecimentos extraordinários. A pergunta do doutor da lei, mestre, que farei para herdar a vida eterna, se enquadra nesse contexto, mas também revela a intenção de testificar possível contradição doutrinária entre a lei de Moisés e o cristianismo. Sob certo aspecto, não deixa de ser uma atitude pueril, comum nos que se julgam superiores porque possuem titulações acadêmicas ou religiosas. Vemos então nessa passagem que um conhecedor da Torá, um doutor da lei, ele resolve questionar Jesus. Só que ele não fazia uma pergunta buscando um esclarecimento. Ele era muito mais movido pela tentativa de colocar o Cristo em contradição com as leis mosaicas e, assim, ter motivos para perseguir o Cristo. Só que o Cristo, ele já sabia e já estava acostumado com esses comportamentos questionadores, não
daqueles interessados em conhecer o que ele estava ali trazendo sobre o evangelho que ele apresentava, mas sim para mostrar as incongruências, possíveis incongruências no seu ensinamento. Esses questionamentos, eles são muito comuns, principalmente por pessoas investidas de títulos acadêmicos, de títulos de autoridade, que, arraigados a esse profundo orgulho e egoísmo que os move em sua jornada, fazem com que qualquer situação que fuja a seu pseudo-controle seja algo que não mereça ter crédito. E era isso que esse doutor da lei procurava ao questionar Jesus. Precisamos entender que esses comportamentos estão muito mais ligados à condição do espírito que ainda necessita de uma jornada de aprendizado, que ainda se vê aferrado à matéria e às questões do poder e da autoridade, e não querem perder esse prestígio ou essa colocação que os coloca em uma hipotética vantagem. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Lucas capítulo 10, versículo 26. A sabedoria se revela inequívoca nesta pergunta. Ignorando a armadilha do doutor da lei, inicia o trabalho de atendimento espiritual pelo diálogo, fazendo o religioso recordar e expressar o que já possuía de bom e verdadeiro. É a habilidade ou a psicologia do amor, que jamais fere nem agride, mas educa. Com a primeira pergunta, que está escrito na lei, Jesus faz o interlocutor recordar o ensinamento aprendido. Na outra indagação, como leis, porém, o mestre identifica a interpretação pessoal do religioso, o nível de entendimento que ele tem sobre o assunto. Agindo dessa forma, percebe as carências e necessidades daquele que o interroga, e a partir deste peso auxilia-o com proveito. O diálogo que se segue fez o religioso esquecer o teste inicialmente proposto, deixando-se mergulhar nas águas profundas das verdades superiores para onde o mestre habilmente o conduziu. Jesus tinha total consciência de que o comportamento do doutor da lei era voltado para o questionar e desestabilizar e enfraquecer os ensinamentos do mestre. Mas também Jesus sabia que ali era uma preciosa oportunidade de fazer despertar naquele homem o amor que Deus deseja de todas as suas criaturas. Então, Jesus habilmente, ele reverte a pergunta do mestre, do doutor, da lei, e o coloca na condição de dizer sobre o que ele pensava a respeito da própria pergunta. Isso era uma forma não só de Jesus fazê-lo refletir, mas também de compreender o quanto aquele homem tinha caminhado no seu processo evolutivo. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. O mandamento maior ensinado por Jesus é constituído de 2 preceitos: amar a Deus e amar ao próximo. Significa dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. O entendimento espírita de Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, dos seus atributos e da providência divina, segue a orientação de Jesus, que ao apresentá-lo como Pai justo e misericordioso, ensina que não se deve temê-lo, tal como acontecia na orientação mosaica. Por este motivo é que a assertiva amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, tem caráter direto e incisivo. Reflete, porém, o sentido verdadeiro da lei de adoração, realizada em espírito e verdade, não mais por simples manifestações de culto externo, idólatra e ritualista. Implica, igualmente, profundo entendimento da solicitude do Pai para com todas as criaturas criadas.
Este entendimento abrange o conhecimento de si mesmo. Percebemos então que o amor a Deus e o amor ao próximo são a essência da nossa existência. A busca desse amor deve estar na essência da nossa existência. Só que para nós compreendermos o alcance desse amor, tanto a Deus como ao próximo, é indispensável que nós busquemos dentro de nós o conhecimento, o autoconhecimento. E esse exercício do autoconhecimento exige, antes de tudo, a prática da humildade, porque é preciso nos defrontar com nossas sombras, porque compreendendo nossas sombras, teremos a dimensão da onde precisamos progredir. E, por outro lado, compreendendo o que temos de alcançado de luz, ou seja, o quanto que evoluímos, o que temos de virtudes, também conseguimos ser mais prestativos aos desígnios de Deus. Portanto, o exercício do autoconhecimento, ele tem profunda relação com a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Amar a Deus revela, pois, compreensão de que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida de justiça e de toda a lei. O segundo preceito, amar ao próximo como a si mesmo, resume a lei de amor, fundamentada na prática da caridade. É a regra áurea da vida. Compreender que a essência de amar a Deus reside também na essência de amar todas as criaturas é que é a base desse esforço evolutivo. E mais, o amar a Deus significa amar a tudo o que Ele fez e, portanto, amar a todas as criaturas. E o amar ao próximo traz em si também um exercício de caridade, porque o amar ao próximo contempla o perdão, a tolerância, a indulgência. E o que o texto fala em regra áurea pode-se ter como a regra de conduta que faz do homem um ser cada vez melhor. Por isso, quando o nosso material do EAD traz uma série de pensamentos de várias partes ali do nosso globo, então na Grécia, na Macedônia, enfim, em vários locais, a regra ela é muito parecida. Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você, fazer somente aquilo que você gostaria que lhe fizessem, são desdobramentos dessa regra que Jesus veio nos esclarecer. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. Jesus elogia o doutor da lei, o conhecimento que ele tinha da Torá, mas exorta-o a vivenciá-lo quando afirma, faze isso e viverás. O mestre demonstra de maneira fraterna que ter conhecimento dos preceitos divinos não é suficiente para ganhar a vida eterna. É preciso vivenciá-los. Este deve ser também o nosso esforço cotidiano. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendiou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Jesus quer que aquele homem perceba que ele já tem o conhecimento necessário, o conhecimento a respeito das leis divinas. Mas ele sutilmente faz aquele homem compreender que não basta conhecer as letras, é importante trazer aquele pensamento, aquele ensinamento para a sua vida cotidiana e que somente fazendo aquilo que o homem já conhece é que ele vai conseguir chegar ao reino de Deus. Por isso que ele fala, faze isso e viverás. Faze isso e alcançará a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. Esta é, em geral, a posição mental do religioso, que desperta do sono das práticas ritualísticas por julgá-las estéreis e sem sentido, e que se abre para as verdades espirituais. Assim, se nos depararmos com tais companheiros em nosso caminho, devemos exercitar a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza abrupto, mas aos poucos.
O homem, então, indaga Jesus sobre quem seria o próximo, no sentido de restringir as criaturas, ou seja, ele só praticar a lei de amor a determinadas criaturas. Mas o Mestre veio nos trazer a lei de amor, justiça e caridade, e essa lei não tem restrições. Por isso, a tolerância, a capacidade de compreender o outro, ela deve ter dimensões infinitas. É lógico que nós, na nossa limitação, ainda temos muita dificuldade com essa tolerância, com esse amor ao próximo verdadeiro que Jesus vem nos ensinar. Mas precisamos lembrar que Deus, Ele é a suprema tolerância, porque olha para nós e mesmo sabendo da nossa inferioridade, Ele nos ama e espera que nós um dia cheguemos a estar efetivamente juntos dele. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta. E também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse estudo da doutrina espírita. Muito obrigado por sua atenção, muita paz e muita luz.